Só uma outra informação em relação aos parlamentares ao Congresso Nacional, porque sob pressão, após mais uma grande operação da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro e aliados, membros da oposição no Congresso Nacional se dizem sem paz e de mãos atadas. O senador Eduardo Girão criticou o Senado pela falta de atuação contra alegados abusos do Legislativo e Executivo. Já o líder da oposição na Câmara, Carlos Jordi, afirmou que o Brasil vive um estado de exceção e que a Polícia Federal estaria agindo sem amparo legal. Já a ex-ministra de Bolsonaro e senadora Damares Alves afirmou que não há outro sentimento que não seja de indignação, mas que não há surpresa alguma na operação, pois todos sabem, segundo ela. Eu vou abrir aspas para essa declaração. Como funciona o mecanismo, disse ela. Fecho aspas. Você, José Maria Trindade, as reações no Congresso Nacional, muitas críticas de deputados e senadores da oposição ao governo em relação a essa operação de hoje, né, Zé? Sim, olha, a nota do presidente do Senado foi até obrigatória porque ele foi citado no processo, né? Estaria entre os que seriam presos. Os senadores de oposição estão entendendo de que há um exagero, o que o Mota está falando aí direto, fazendo uma relação ali com o Donald Trump nos Estados Unidos. É um exagero de inquéritos, de investigações, sempre houve isso. Sempre falei aqui que o então presidente da República sofria um cerco, primeiro de opinião pública dos veículos de comunicação e depois um cerco jurídico muito forte. Tudo que ele fazia virava inquérito. Ele saiu com 7 inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal contra ele, para você ter uma ideia. Não é novidade, é que agora ele tenha continuado sendo processado. Foi considerado inelegível em 2 inquéritos, para ter uma ideia, 2 processos, já concluídos no Tribunal Superior Eleitoral. Então, assim, há um certo, digamos assim, momento em que os deputados e senadores não sabem exatamente o que fazer. Eu conversando com o Tenente Coronel Meiro, deputado de Pernambuco, né, do PL de Pernambuco, ele relatando que era preciso que o Congresso Nacional decidisse urgentemente sobre as prerrogativas parlamentares. Eu perguntei para ele se ele tinha medo, ele disse que sim. Veja bem, um coronel da Polícia Militar de Pernambuco, famoso lá por sua visão ali legalista, dura contra bandidos e tal, dizendo que se sente constrangido, retraído e até com medo de tomar certos posicionamentos. E ele é bastante duro, bastante polêmico. Então, é uma situação complexa mesmo. E o senador Eduardo Girão, que não é um radical, uma pessoa muito bem equilibrada e tal, está traduzindo a realidade, né? Isso não é política. Não pode ser confundido esse ato com política. Está parecendo uma ação política. Não pode. Está se tratando de liberdade de pessoas, né? Você, Cristiano Beraldo, muitas manifestações, inclusive de senadores e deputados sobre a operação no dia de hoje e dizendo, não temos um dia de paz, inclusive em destaque na nossa tarja de manchetes. É um processo que tende a agravar ainda mais uma polarização que a gente tem observado muito intensa nos últimos anos, mas que havia a promessa de pacificação que não houve. O que a gente pode esperar para os próximos meses, hein, Beraldo? A pacificação não interessa a ninguém, né? Foi um discurso de campanha, uma campanha baseada no amor vencer o ódio, né? Então a direita ficou classificada como um grupo de pessoas que têm ódio e a esquerda tentou vestir a camisa das pessoas de bom coração, aqueles que querem paz e tal. E esse discurso não durou, né, uma semana. A gente foi acompanhando a quantidade de manifestações que alimentam justamente esse clima beligerante na política brasileira. Com esses episódios, aí a gente precisa lembrar do que aconteceu com a esquerda quando Lula, que desde sempre é o grande líder da esquerda brasileira, quando ele foi preso, houve também uma reação, como sempre há, dos principais agentes da esquerda brasileira para defendê-lo. Não importa o que ele faça, é uma missão de defender o seu líder, de defender aquela pessoa que é a cola super bonder que mantém a esquerda brasileira
razoavelmente unida. A direita agora tem nos seus representantes no Congresso, afinal de contas, é inegável que Jair Bolsonaro fez uma bancada bastante expressiva, tanto de deputados quanto de senadores, assim como governadores. Essas pessoas sabem que tem o seu mandato, a sua imagem, o seu trabalho muito vinculado à imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. E independente do que de fato aconteça nessas investigações, é essencial para que essas pessoas mantenham uma linha muito ativa de defesa do ex-presidente, para que continuem conectados com não só o seu criador, né, eleitoral e político, mas também com seus eleitores. Essa defesa de Jair Bolsonaro por figuras públicas, ela vai acontecer, não importa quais sejam os próximos desdobramentos, e esse grupo é que terá a missão de elevar, né, ampliar o sinal de união da direita à medida que forem se aproximando das eleições, sobretudo de 2026. Agora, se unir em torno de quem? Esse é o grande ponto de interrogação, e a gente terá, eu vinha dizendo no meu comentário anterior, a gente terá em 2024 a oportunidade de entender exatamente como ficará essa dinâmica. E acho que São Paulo será fundamental para isso, porque vejo o atual prefeito que tinha costurado, ou enfim, costurou uma aliança com o PL, aonde o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, decidiu, contrário à vontade do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, decidiu apoiar a reeleição do atual prefeito. Só que agora, aonde Valdemar, que neste momento está sob custódia da polícia, terá que lidar com as consequências do que aconteceu hoje. Jair Bolsonaro vendo que o cerco está se fechando, preocupado, sem saber o que acontecerá no dia de amanhã. Não há cabeça ali para fazer campanha política. O que eu imagino que vai acabar acontecendo é que Ricardo Nunes vai querer se afastar da imagem do PL e do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai tentar um voo solo, e aí a gente vai ver efetivamente se é viável ou não essa eleição de Ricardo Nunes sem um apoio efetivo de Valdemar da Costa Neto e Jair Bolsonaro. Seguiremos aí acompanhando.